primeiro tema é o discipulado e o cuidado com o novo convertido. Na introdução, diz o seguinte: o discipulado é uma das principais atividades evangelísticas na igreja. É por meio dessa atividade que os novos convertidos ao caminho da salvação recebem o precioso ensino, o precioso e minucioso ensino da palavra de Deus para consolidarem a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa atividade também promove a integração do novo converso ao corpo de Cristo, direcionando ao batismo nas águas. Glória a Deus. O propósito capital do discipulado é cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo dada aos seus apóstolos, que diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nesta aula estudaremos sobre o conceito e importância do discipulado na igreja, como realizar essa atividade de maneira eficaz e quais os cuidados necessários ao novo convertido na fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, sobre o conceito e a importância do discipulado na igreja, diz: discipular é fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar os mandamentos contidos na palavra de Deus, ditos por nosso Senhor Jesus Cristo. No discipulado, recebemos a missão de instruir os novos convertidos à fé em Cristo no caminho da salvação. Então, a prática do discipulado é justamente ensinar os novos conversos à fé a terem uma vida nova em Cristo Jesus, uma vida com Deus, conscientizando esse novo converso, esse novo convertido, a estar na presença de Deus, em comunhão com Cristo, desviando-se do mal e firmando a cada dia a sua fé na palavra de Deus, sabendo que o novo convertido em Cristo, ele é discipulado pelo seu mestre, o seu professor, para ser discípulo de Jesus também. É tanto que nós vamos ver algumas referências lá na frente sobre a questão do discipulado, e Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, de Jesus Cristo. Então, o mestre, o professor, ele deve discipular a vida sempre endereçando ao Senhor Jesus Cristo, encaminhando aquela vida a Cristo, fazendo ela conscientizar-se que ela precisa viver em Cristo e para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Para que a fé daquele novo converso não seja apoiada em homens, mas na palavra de Deus que procede de Cristo. Existem pessoas que cometem um certo equívoco quando vão discipular outros. Como assim, irmão Antes? Normalmente, algumas pessoas, quando vão discipular alguém, elas discipulam aquelas pessoas para si. E a palavra de Deus não nos ensina desta maneira. Nós somos ensinados a discipular as vidas para o Senhor Jesus Cristo. Aquela vida que está sob a nossa responsabilidade, ela deve ser encaminhada a Jesus, ela deve ser discipulada com o modelo do Senhor Jesus Cristo. Deve ser ensinada a guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, para ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que Paulo tinha esse cuidado, ele dizendo: graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei, para vocês não dizer que vocês pertencem a mim. Ele tinha esse cuidado de dizer, à igreja de Corinto:
Ainda bem que eu não batizei a maioria de vocês, para vocês não dizer que vocês são meus. Mas ninguém tem a propriedade sobre ninguém, ainda que qualquer um de nós alcancemos uma vida por meio da palavra, aquela vida não nos pertence, ela pertence ao Senhor, ela pertence ao Senhor. A glória é para Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência. E por conta deste detalhe, deste equívoco, é que muitas vezes pessoas são mal ensinadas ou mal discipuladas. E com o passar do tempo, vão criando-se umas certas células ou certos grupinhos, né? E a igreja de Cristo não se torna mais um corpo, ela começa a ficar dividida. Porque as novas pessoas que estão se achegando na igreja, elas se tornaram discípulos de outros membros da igreja e não da cabeça que é Cristo, a cabeça de todo o corpo que é Cristo. E nós temos que ter esta consciência de que cada vida que se achega à casa do Senhor, ela deve se tornar um membro do corpo de Cristo. Bendito seja Deus. Aleluia! E como somos membro do corpo, nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. Então, discipular é fazer discípulos de quem? De Jesus. Fazer discípulos de Jesus. Para seguir os ensinamentos de Jesus, né? Senão vai ter um bocado de figurinha repetida aqui, falando, imitando a mesma coisa, né? Paulo, quando falava, ele dizia, olha, eu imito a Cristo, aí vocês me imitam, mas porque eu imito a Cristo. Mas se eu não imitasse a Cristo, é como se ele estivesse dizendo, não é para vocês me imitar não, só me imitem porque eu imito a Cristo, bendito seja Deus. Qual a importância do discipulado? A sua importância dá-se ao crescimento espiritual da nova criatura em Cristo. Nova criatura em Cristo, ao conhecimento de Deus, à consolidação da fé, à preparação para o batismo, ao desenvolvimento de uma vida frutífera em boas obras, que são dons e talentos na presença de Deus. E aqui nós temos algumas referências. Eu gostaria de pedir aos irmãos para nós abrirmos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Nós vamos ler só algumas dessas referências para a gente ganhar tempo, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Efésios 4 e 15. Glória a Deus. Atos 14 e 22. E por último, 1 Coríntios 14 e 1. Amém? 4 referências. Quem achou 1 Coríntios 3, 6 e 7? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Olha só. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Então, qual é a importância do evangelismo? Do discipulado? O crescimento espiritual da nova criatura em Cristo, daquela vida. E esse crescimento, quem é que dá é Deus. Para que nenhuma carne venha se gloriar e dizer, ó, só sabe porque eu ensinei. Só está assim porque foi eu que discipulei. Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Cada um tem uma importância no trabalho de discipulado. Um planta a semente na pregação evangelística na rua, o outro vem aqui e ensina, ele vai regando. E o pastor da igreja também rega no ensinamento da doutrina e no aconselhamento pastoral. Amém? Vamos ver outra referência aqui, Efésios 4 e 15, falando de crescimento, vamos lá. Quem achou Efésios 4 e 15? Efésios 4 e 15.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, Deus dá o crescimento, e esse crescimento é em Cristo, na cabeça que é Cristo. Quem não está em Cristo, não alcança este crescimento. E como é este crescimento? Em verdade e em amor. É importante nós entendermos isso, nós vamos já falar sobre como realizar o discipulado, e é importante nós entendermos que nós precisamos realizar este discipulado com verdade e com amor. A vida que está se achegando à fé, ela precisa receber a verdade de Deus que está em nós e o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Pois a verdade e o amor serão como alicerces para a fé espiritual, para a vida espiritual daquele novo converso em Cristo Jesus. O amor e a verdade. Nós precisamos transmitir o amor e a verdade de Deus para o discípulo. Vamos lá abrir a palavra em Atos 14, 22. E para finalizar essa parte, 1 Coríntios 14, 1. Atos 14, 22. Quem pode abrir? Por gentileza. Amém? Confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Confirmando o ânimo dos discípulos, né? Confirmando a fé deles. Finalizando aqui, 1 Coríntios 14, 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 1. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, né? É um conselho que o apóstolo dá. Então, ele está mostrando as fases do crescimento e como nós devemos ensinar o novo converso, o discípulo, a seguir a verdade em amor, andar em amor e buscar com zelo este crescimento espiritual, esse desenvolvimento espiritual. Inclusive, buscar com zelo os dons espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Como realizar esse discipulado? Para realizar o discipulado de novos convertidos, o discipulador ou mestre precisa estar preparado. 2 pontos. Embasado na palavra de Deus, dando bom testemunho, imitando a Cristo. E também nós vamos falar mais na frente sobre o conteúdo a ser aplicado. Então, todo aquele que deseja discipular alguém, que recebe esta responsabilidade, ele necessita estar embasado na palavra de Deus. Você já imaginou uma pessoa chega e aí, cheia de dúvidas, né? Aceita Jesus e cheia de perguntas, novo convertido, naquele ânimo, naquela alegria, né? E aí ela chega e faz diversas perguntas e a gente não tem nenhuma das respostas. Fica uma coisa meio constrangedora, né? Fica uma coisa meio... Pode ser que alguma das dúvidas que ele tenha, você não tenha a resposta na hora, no ato. E aí você seja sincero e honesto e diga, olha, isso aqui eu não sei te responder agora, mas eu vou me preparar, vou estudar, vou pesquisar e eu lhe trago a resposta. Só não deixe a pessoa a ver navios, né? Mas é importante que o professor, o discipulador ou mestre, ele esteja embasado na palavra de Deus, preparado para responder
ao novo converso. Amém? Uma vez preparado, o discipulador precisa atentar também para o conteúdo a ser aplicado. Sabemos que o novo convertido é como uma criança recém-nascida que precisa de cuidados e de um alimento compatível, ou seja, um ensino adequado ao tal. Embasar-se na palavra de Deus significa estar instruído e pronto para instruir o discípulo para responder os seus questionamentos bíblicos, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos abrir. E uma segunda referência é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Amém? Vamos ler essas duas referências, por gentileza. 1 Pedro 3 e 15. 2 Timóteo 2 e 2. Sobre o professor, o mestre, está bem instruído, né? 1 Pedro 3 e 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder com mansidão e temor a qualquer um. Responder com mansidão e temor. Amém? Quem pode abrir 2 Timóteo 2 e 2? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. 2 Timóteo 2 e 2. 2 Timóteo 2 e 2. Glória a Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, Confia-o a homens fiéis. que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Glória a Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, ou seja, homens que sejam exemplo, homens que guardem a palavra de Deus, para que sejam também idôneos. O que é a palavra idôneo? Experimentado ou experiente, capaz, né? Capaz de ensinar aos outros, né? Ok? Então, há uma grande necessidade de nós buscarmos essa instrução na palavra de Deus, esse preparo, este embasamento na palavra de Deus. Dando bom testemunho e imitando a Cristo. Os irmãos observaram que nas duas primeiras aulas foi muito falado aqui sobre a questão do bom testemunho, sobre imitar a Cristo, né? Sobre ser uma boa referência para essas pessoas. Aqui no discipulado o testemunho continua, viu? Não é só na hora de evangelizar, não. O testemunho deve acompanhar toda a nossa carreira. Nós passamos aqui a semana de Vida no Altar ouvindo sobre carreira, né? Toda a nossa carreira da fé, ela deve ser de bom testemunho. Até porque aquele que ensina, ele vai estar próximo do seu discípulo, e o mesmo terá como referência a primeira pessoa de quem ele está recebendo o ensinamento. Então, se a gente passa o ensino para o novo convertido, e ele vê nas nossas atitudes algo diferente daquilo que a gente ensina, então todo o nosso ensinamento vai por água abaixo. Vai para o esgoto. Né? Rapaz, mas tu não me ensinou isso e tu está fazendo diferente, é? Já pensou? Não é verdade? Então, muito cuidado, nós precisamos nos esforçar para dar bom testemunho. O bom testemunho é a principal referência de exemplo para o discípulo. O mesmo promove credibilidade ao ensino e favorece o aprendizado. Afinal, atitudes falam tanto quanto as palavras. Tito 2:7, Tiago 2:18, né?
vai nos dar aqui alguns exemplos. Todo discípulo busca uma referência pessoal em Cristo, um exemplo a ser seguido, alguém que ele possa espelhar-se para se posicionar diante de Deus de maneira aprovada. E esta referência pessoal deve ser o seu próprio mestre, discipulador. Portanto, é de fundamental importância que esse mestre ande em santificação, glorificando a Deus e imitando a Cristo. Glória a Deus. O conteúdo a ser aplicado precisa ser o leite racional. Irmãos, não se pode começar um ensino de discipulado falando de escatologia bíblica, do inferno, o anticristo. Hã? Os 7 selos, as 7 taças. Meu Jesus, você vai espantar a alma. Você vai espantar, né? Assustar. Né? Né? Então, assim, começou com João 3,16, continua no João 3,16. Aí depois vai lá para Mateus capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças. Né? Continua nos evangelhos devagarzinho, de vez em quando puxa um salmo. Mas não vá direto para o Apocalipse, meu irmão, que você vai matar, sufocar aquela vida, aquele novo converso. É mesmo que dá pirão escaldado para um recém-nascido. Um espinho, né? Então, tem que ser o leite racional. Assim como uma criança recém-nascida ela não toma um leitinho, e a Bíblia ensina isso. E a Bíblia nos ensina que nós temos, né, que ter o cuidado com os novos convertidos na fé, dando a eles o quê? O leite racional. Glória a Deus. Vamos abrir aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Pedro 2 e 2, quem encontrou? Glória a Deus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha só, falando do crescimento, né? A criança, ela precisa tomar o leite para ela poder desenvolver. Ela não tem ainda estrutura para receber um alimento mais sólido. Então ela começa tomando leitinho. Mas aquele leite é suficiente para nutrir a criança e ela aos poucos ir crescendo e se desenvolvendo. Porque aquele leite é nutritivo, é eficaz. O leite, olha o que a Bíblia diz, não falsificado, pelo amor de Deus. Não vá dar coisa vencida não, meu irmão. Não vá dar coisa falsificada não, né? Isso. Se por recém-nascido, né? Não vou nem falar o nome das marcas que está sendo filmado, né? Mas você escolhe as melhores marcas, né, de leite para dar pro novinho na fé, né? Escolhe as melhores marcas, né? Para nutrir a criança. Para o novo convertido, você também tem que se dedicar ao ensino e dar o leite da verdade, o leite não falsificado, que é a palavra de Deus. Não vai ensinar outra coisa, porque não vai nutrir, não vai nutrir. Não vai ensinar a história da carochinha, não vai contar, porque é novo na fé, deixa eu contar aqui a história do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho. Não vai dar certo. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu fui para um culto e o pregador pregou sobre a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. Porque o culto era de jovem, mas o jovem não era tão menino na fé, não. Inclusive, eu estava lá no meio. Não é possível que o cabra me achou com a cara de tão besta. E a Chapeuzinho, e o lobo mau, e veio, e a vovó, tal, colocou todo mundo na história. Jesus, que é bom, nada. Como é que a gente evangeliza falando de Jesus e depois começa a contar outras histórias que não tem nada a ver com Jesus, irmão? Continue falando de Jesus, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus.
Louvado seja Deus, amém? O leite precisa ser o verdadeiro, baseado na palavra, não falsificado. Aí alguém diz assim, não, mas o que está trazendo pessoas para a igreja é a gente fazer isso, isso e aquilo outro. Mas não interessa o que os outros estão fazendo. Faça a sua parte, pregue a verdade, viva a verdade, ame a verdade, leve a verdade. E a verdade se responsabiliza em trabalhar nos corações e converter cada ouvinte da palavra de Deus. A verdade se responsabiliza, meu irmão. O profeta Isaías disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela prosperará para aquilo que for designada, não voltará vazia. Ela vai prosperar, porque é a semente da palavra de Deus. Aleluia. Então, muito cuidado com o que a gente for ensinar ao novo convertido na fé, à criança, ao bebê, né? Um tempo desse aqui nós estávamos eu vou contar esse exemplo, que foi conosco, né, próximo de nós. Veio uma revista da escola dominical para os adolescentes, não foi, pastor? Sobre escatologia e tal, e o pastor viu aquilo ali, rapaz, vamos tirar isso aí, porque isso aí não é para adolescente aprender não, né? Ainda estão nos primeiros rudimentos da fé, como é que vai ensinar? Como é que vai ouvir sobre isso, né? As crianças vão ficar assustadas, então não é por aí, né? Dá pirão escaldado para recém-nascido? Não dá. Glória a Deus. Mais à frente. Sim, por gentileza. Ia esquecendo já. Pode ler. Quem achou? Porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda necessidade que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. Então, menino tem que tomar leite. Irmãos, e tem muita gente que participa dos cultos, frequenta as congregações por anos e anos e não sai do leite. E não adianta dar pirão não, que ele não vai tomar, não vai digerir de jeito nenhum. Fica atrofiado, espiritualmente falando, atrofiado, não cresce, não entra. Parece que a pessoa entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou na pessoa. E isso vai por anos e anos. Né? E a pessoa não consegue desenvolver, crescer em Deus. Né? E por isso ela precisa ainda do leite racional. Mas o que nos faz entender na palavra do Senhor é que o leite é dado para os meninos na fé. Né? Os meninos na fé. Então, muito cuidado com o que for ensinado. Cuidados a serem tomados com o novo convertido, cuidando em oração. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quem foi que disse isso, irmão? Jesus falou para quem? Para Pedro, Lucas 22 e 32, né? Então, Jesus está dizendo que ele rogou por Pedro até chegar o momento que ele se convertesse. E quando ele se convertesse, aí ele iria confirmar os seus irmãos. Mas enquanto Pedro era discípulo e Jesus sendo o seu mestre, o nosso mestre por excelência, e quando Pedro estava na condição de discípulo e não de apóstolo, né? Jesus estava ali mostrando para os discípulos e para Pedro que estava intercedendo por ele, rogando por ele. Irmãos, o cuidado com o discípulo passa pela oração. Não tem como cuidar de alguém sem orar por ela. A oração é uma demonstração de amor e de cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós estamos discipulando alguém, ensinando alguém,
cuidando de alguém no ensinamento da palavra, nós também precisamos orar, pedir a Deus que livre aquela pessoa das corrupções deste mundo, dos desejos da carne, da soberba da vida, de tudo aquilo que vai atrapalhar aquela pessoa na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus, né? Então, precisamos orar como Jesus orou pelos discípulos. É uma demonstração de cuidado, empatia e amor fraterno. João 17, nós vamos ver lá Jesus orando pelos discípulos, né? E o interessante é que ele intercede por todos aqueles que o Pai o deu e também por todos aqueles, ele faz questão de nos mencionar naquela oração lá. Pai, eu rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Jesus estava intercedendo por nós. Jesus estava intercedendo por nós. Porque nós somos discípulos, assim como os discípulos foram, nós também somos discípulos, né? Pastor, isso aqui nós só não vamos chegar em apóstolo, né? Mas discípulos até o fim da vida, né? Glória a Deus. Também é importante, chegou, né, Deizinho? Também é importante observar o exemplo do apóstolo Paulo, que rogava a Deus em oração por seu jovem discípulo, e isto noite e dia. Perceba o comprometimento em oração assumido por Paulo em relação ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 1 e 3. Irmãos, eu gosto desse versículo. 2 Timóteo 1 e 3. Por gentileza, quem pode abrir aí a palavra de Deus? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Achou? 1 Timóteo 1, 3. É segunda? É, 2 Timóteo 1, 3. Dou-lhe graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirva a uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Glória a Deus. Faço memória de mim, eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. De dia e de noite, Paulo orava por quem? Por Timóteo. O mestre orando pelo seu discípulo. Noite e dia. Bendito seja o nome do Senhor. Sem cessar, eu faço memória de ti nas minhas orações. Agora, irmãos, vamos lá. Vamos fazer uma autoanálise aqui. Como é que está a nossa oração? Quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente levanta, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem orado só por nós mesmos, só para nós receber a bênção, é assim? Como é que está a nossa vida de oração? É aquela oração me dá, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo? Ou nós temos dedicado um tempo de oração para interceder por um novo na fé, por alguém que ainda não se achegou aos caminhos do Senhor, mas que precisa ser salvo, por alguém que você evangelizou e aquela palavra que foi ministrada, ela precisa desenvolver, fazer brotar a semente no coração. Você tem intercedido pelas pessoas às quais você tem evangelizado, você tem pregado? É dever do mestre orar pelo seu discípulo. Bendito seja Deus. Então, nós precisamos nos lembrar de orar pelos nossos irmãos, principalmente aquelas pessoas que nós assumimos o compromisso de ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Oração com o discípulo. Uma coisa é você orar pelo discípulo, aí você faz em secreto. Aí você faz você e Deus. Agora é a oração com o discípulo. Por que é importante a oração com o discípulo, na presença do discípulo? Alguém pode responder? Antes de ler? Aprender a orar, né? Primeiro, você orar com ele para que ele aprenda a orar diante de Deus, certo? Pronto, justamente. Porque
orando com o discípulo também vai aprender a orar com você, vai aprender as primeiras palavras de oração, né? Vai aprender a como se apresentar diante de Deus, né? A gente começa uma oração agradecendo a Deus, é verdade? Ou a gente já começa pedindo? Como é que a gente começa a orar? É sempre agradecendo, não é não? Pedindo misericórdia depois, né? Perdão pelos pecados. Qual foi a oração modelo que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 6, né? Então ele começa o quê? Adorando a Deus, santificando o Pai, né? Glorificando o nome do Senhor. Depois ele vai agradecer pelo pão de cada dia, pede perdão pelos seus pecados e depois pede que o livre da tentação, de todo mal. E nesta oração, e a gente vai orando, e a pessoa vai observando as nossas palavras, e daí a pouco ela vai também aprendendo a se expressar em oração diante de Deus. Então, oração com o discípulo, ela serve como esse apoio, né? Ela promove também a comunhão com Deus, o amor fraternal, e o ensino prático, né? A oração mútua fortalece e edifica a vida espiritual. O que foi que Jesus disse sobre a oração? Ele diz, onde estiverem 2 ou 3. Olha como é importante orar junto. 2 ou 3 reunidos no meu, aí eu estarei no meio de vós. A oração conjunta, a oração mútua, ela chama a presença de Deus para o ambiente. Glória a Jesus. O presbítero Alex estava lendo aqui a leitura oficial da Palavra de Deus, né? Eu estava subindo as escadas, a escada não, a escada, ó, o elevador, a rampa. Estava subindo aqui a rampa, e aí eu ouvi quando ele leu Atos 4:31, que diz, né? E tremeu o lugar em que estavam reunidos, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, eles estavam reunidos no lugar, oraram, o lugar tremeu e o Espírito Santo encheu a todos e eles saíram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Olha como é importante a oração. Então, discipular sem orar não dá. A oração tem tudo a ver com discipulado. Olha só como não é só o ensinamento da palavra. A oração é importante. A oração é importante. A oração com o discípulo. Segunda coisa, né, importante, né, o quarto ponto aqui, cuidado em vigilância. Sobre os cuidados a serem tomados com o novo convertido. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Irmãos, o novo converso na fé, ele ainda está se achegando à presença de Deus. Algumas coisinhas ele vai deixando aos poucos, mas ele ainda tem alguma coisinha que está enganchada ainda lá no Egito, lá no mundo, né? E ele ainda não está 100%, nem nós que temos, né, algum tempinho na fé, ainda não chegamos a essa estatura de varão perfeito, senão a gente já tinha tudo sido arrebatado, igual a Enoque, né? Dado com Deus. Então, nós, se não vigiarmos de vez em quando, né, a gente pode chegar a fraquejar, né, pela carne. Imagine um novo converso na fé. Então, além da oração, é necessário a vigilância. E nós precisamos vigiar o novo convertido. Precisamos vigiar? Sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia não diz para nós examinar nós mesmos? Sim, nós temos que nos examinar nós mesmos. Mas se você está cuidando de uma vida, você precisa o quê? Vigiar e ensinar aquela pessoa a andar também em vigilância. Não é que você vai ficar stalkeando nas redes sociais do rapaz, né? Perseguindo, olhando tudo que ele vê, tudo que ele faz. Não, não é isso. Mas é necessário que a gente observar de vez em quando. Porque
Às vezes a pessoa acha que aquilo ali é natural, porque já viu outros crentes se comportar de uma maneira, daquele jeito, porque se fulano faz também, eu posso fazer, acho que não tem nada a ver e tal. E quando você está vigiando, aí você diz, olha, meu filho, não é por aí, é por aqui, vá por ali, se desvie do mal, olha o cão, olha ali e tal, né? Você vai dizendo. E ele vai tomando cuidado, né? Não é assim? Mas a loura era tão bonita, era a mulher loura, tão bonita, mas é o cão disfarçado. Né? Nada contra as irmãs louras, viu? De maneira alguma. Jamais, 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 jamais. Estou falando lá no mundo, lá fora, né? Tem um negócio lá que não é bom, não. Olha, entendeu? Né? Mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas não é só para os varões, não. As mulheres também, né? Então nós temos que ter aquela vigilância. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que as mais experientes na fé, as irmãs, elas devem ensinar as mais novas na fé. Como se portar, qual roupa que tem que vestir, até o jeito de se sentar na igreja, irmão. Tem coisas simples, que faz parte do discipulado. É ou não é verdade? Fica mais Pronto, agora o pastor disse algo importante. Fica mais difícil para o homem chegar a ensinar a moça qual é a roupa que ela tem que vestir, ou a mulher, ou seja lá quem for. Por quê? Como vai se sentar, né? Quer dizer que você está olhando para mim? Entendeu? Aí, para não dar essa brecha, então a gente vai lá e aconselha uma irmã a chegar junto e conversar. E aconselhar. Esses dias eu vi na internet, não sei se os irmãos viram também, mas uma mulher foi se batizar e ela só com aquela bata branca, né? E a bata transparente, aí se molhou e a moça estava só com as roupas íntimas, e aí quando molhou a bata, mostrou tudo, para todo mundo ver, estava lá no vídeo. Né? Então, e aí caíram em cima da igreja, né? Não tem discipulado, é culpa do discipulado. Só cai para o discipulado, viu? Olha aí, outro batizou foi sem bata, né? Então assim, às vezes, irmãos, é só uma falta de instrução. São coisas simples, são detalhes, mas que o novo convertido na fé, ele não tem essa informação. E a gente precisa estar atento a estas coisas. Né? São coisas simples, mas que se a gente estiver atento, faz toda a diferença. Né? Então, cuidado em vigilância. Né? Glória a Deus. O tema 8, casos práticos, tipos de pessoas encontradas. Há diferentes tipos de pessoas no mundo, influenciadas pelas mais diversas culturas, religiões e hábitos comportamentais, e que expressam diversas reações à pregação evangelística. Por consequência, os novos discípulos recém-convertidos à fé reagem de diversas maneiras em seu processo de novo nascimento e amadurecimento espiritual. A parábola do semeador, ilustrada pelo Senhor Jesus Cristo, retrata muito bem esse cenário, né? Todos conhecem aqui a parábola do semeador, está lá em Mateus capítulo 3. Os irmãos podem abrir para acompanhar aí. Nós estamos falando agora sobre casos práticos, diversos tipos de pessoas encontradas. E como essas pessoas reagem à pregação evangelística. E de que forma nós devemos tratar estas pessoas e principalmente discipulá-las. Para que elas tenham bom êxito e não naufraguem na fé. Ok? Então vamos lá. Na primeira parte,
Mateus 13, do 3 a 8, né? A primeira parte fala sobre que a semente ela caiu à beira do caminho. Glória a Deus. Quem pode ler aí Mateus capítulo 13, versículo 3, por gentileza? Mateus 13 e 3. Isso. Pode ler. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé Do caminho. e vieram as aves e comeram. Comeram, né? Só até aí. Amém? Ou seja, o semeador saiu a semear e quando ele semeava, a semente caiu aonde? Na beira do caminho. Né? E quando cai na beira do caminho, as aves do céu avistam aquela semente e elas vão lá e tragam e comem, né? Aquela semente. Jesus explicando essa parábola, né? Ele até diz o motivo pelo qual ele não explicou à multidão, ele diz, porque a vós é dado conhecer o reino dos céus, falando aos discípulos, né? E ele vai dizer a explicação da parábola, e ele fala da explicação dessa semente no versículo 19, né? E ele diz que a semente que cai à beira do caminho é justamente sobre aquele que não compreende, ou seja, não dá crédito à palavra de Deus. Aí vem o maligno e arrebata. Leia aí o versículo 19, Mateus 13. Por favor, por gentileza, quem pode ler? Mateus 13 e 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendeu, Não entendendo. veio o maligno e arrebata. E arrebata. O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado À beira do caminho. Ao pé do caminho, à beira do caminho. Ou seja, ele ouviu a palavra, mas não entendeu nada. A pregação chegou àquela pessoa, mas ela não entendeu. Ou porque o coração estava endurecido, como estava o coração dos fariseus, né? Ou porque tinha comichões nos ouvidos, como Paulo vai falar também, né? Em uma das suas cartas, daqueles homens maus, ingratos, infiéis, que tinham comichões nos ouvidos e criaram para si mesmo doutores, né? Criaram para si mesmo doutores, segundo as suas concupiscências, né? Então, eles não entenderam ou endureceram o coração, endureceram a cerviz, para não ouvir ou não entender a palavra de Deus, né? Essa aplicação se cabe muito aos fariseus. E vai ter pessoas, irmãos, que a gente vai pregar e ela não vai entender. Não vai entender. E de repente a semente vai cair à beira do caminho, o maligno vai lá e semeia, e rouba, a semente que foi plantada. E aí a gente vai ter que ir lá de novo, para poder semear de novo. Porque aquela pregação, aquela mensagem, aquela palavra, aquela literatura, seja lá qual foi o instrumento que você utilizou, né, sendo da palavra de Deus, ela foi até o ouvido, chegou próximo ao coração, mas não entrou no coração. Não trouxe edificação, não trouxe a compreensão, da palavra. Não trouxe a compreensão da palavra de Deus. Aí o maligno foi lá e arrebatou. Ok? E aí precisa chegar lá e semear novamente. Nós temos aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? João capítulo 7, versículo 2 e 5, que vai explicar mais ou menos como ocorre essa situação, né? 2 Coríntios 4 e 4. Vai falar o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz de Cristo. Do Evangelho de Cristo, né? E se converta, vamos ler todinho completo, vamos lá. 2 Coríntios 4, 4.
nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não se convertam a Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a semente caiu à beira do caminho, o inimigo foi lá e arrebatou. O Deus desse século cegou. Quem é o Deus desse século? Note que o Deus é com Deus minúsculo. Então ele está falando de qual Deus? O nosso adversário, né? O inimigo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz de Cristo. Então, aquela pessoa não alcançou a Cristo porque ela está cega espiritualmente. João capítulo 7, versículo 2 ao 5. João 7, 2 ao 5, irmãos. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, porque também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam em Jesus. Né? Alguém pergunta, mas Jesus não ganhou a família dele, ganhou tanta gente? Jesus pregou, Jesus testemunhou, Jesus, ele é o próprio verbo de Deus, mas os irmãos dele não acreditaram nele, não criam nele. E aí, irmão? Mas a semente foi plantada, né? Só que ela ficou aonde? Na beira do caminho, porque os homens endureceram o coração. O inveja, né? Achou que Jesus estava querendo desaparecer, mostrar, diz, olha, vai lá para onde te vejam e você seja aclamado, e você seja aplaudido, e você receba, né? Então, nós sabemos que esta semente, ela foi plantada, ela foi semeada, ela foi lançada, mas ela caiu à beira do caminho. Entre pedregais, Mateus, capítulo 13, versículo 20 e 21, vai explicar. É quando alguém não persevera diante das tribulações e tentações. Né? Nós vamos ver alguns casos de sementes que caem em pedregais aqui. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 34, João 6, do 66 ao 68. Quem pode abrir a palavra de Deus? Quem pode abrir a palavra de Deus? Lucas 22, 31 e 34. Achou? Glória a Deus. Achou, pastor? 22, do 31 ao 34. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ele disse que estava pronto, não disse? Mas a semente ainda não estava, ainda não havia crescido, firmado. Só depois é que ele veio e tornou-se apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quando ele recebeu a palavra de Deus, né, de forma mais... quando ele recebeu a diretriz de Jesus, né, para guiar os discípulos de Jesus no caminho do Senhor, juntamente com Jesus, né, para ser aquele que iria como que encabeçar ali, né, os demais apóstolos, é que ele foi e firmou-se, né? Mas por algum momento ele achou que estava pronto e Jesus mostrou para ele que ainda não era o tempo, né? Não era o momento. João 6, 66 a 68. Quem pode ler, por gentileza?
Pode ler. Vai lá, vai lá. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra De vida eterna. Glória a Deus, né? Então, Jesus, ele havia feito um grande milagre da multiplicação, a grande multidão seguia, mas quando ele começou a explicar sobre o verdadeiro pão do céu, ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, é o pão que sacia a fome e tal. E ele começou a explicar sobre o reino de Deus. E já não tinha mais o pão material. Todo mundo comeu, sobejou, ficaram todo mundo satisfeito. Mas quando ele começou a dar o discurso do céu, aí o povo começou a se entristecer, começaram a se afastar. E muitos discípulos já não estavam mais com ele. Então, quando a palavra confronta, quando a palavra aperta, e a semente ela cai entre pedregais, né? Significa o quê? Que aquelas pessoas ainda não estão fortalecidas ou firmadas no caminho ao ponto de serem confrontadas pelo Evangelho. Elas não vão suportar a prova, não vão suportar a tentação, não vão suportar a perseguição, não vão suportar a calúnia, a angústia. Elas vão se desviar por toda e pouca coisa. Toda e pouca coisa. Quantos de nós não conhecemos alguém que passou um tempo na fé e aquela alegria, aquele fogo, aquela animação, aquela felicidade, aquela coisa contagiante, mas quando começou a vir a prova, a perseguição, logo a pessoa se afastou. Cadê aquele fogo todo? Né? Então, de suma importância nós ensinarmos dentro da palavra de Deus, acerca do que? Das adversidades que todo novo na fé vai encontrar pelo caminho. Jesus disse que quando nós amamos a Ele, estamos com Ele, o mundo passa a nos odiar. Sim ou não? E nós precisamos ensinar isso para o novo convertido. Porque Ele abandonou o mundo, Ele abandonou as coisas carnais, ele passa a viver uma nova vida com Cristo, mas as pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade acham que ele é a mesma pessoa. E vai convidar para beber, e vai convidar para festa, e vai chamar para isso, e vai chamar para aquilo outro, e ele precisa ser instruído para resistir, para fugir da tentação, para dizer não, se esconder destas coisas que o tentam para a carne e se refugiar em Deus. Até porque você não vai estar 24 horas com ele, né? Então a gente precisa ensinar ele a guerrear. Senão a semente vai ficar no meio dos pedregais. Não é verdade? Por que não se dá cargo e função para novo converso na fé? Por quê? Porque ele não vai suportar o peso do ministério. Não é assim, pastor? Nem consagrar. Por que não se consagra um neófito? Né? O que é um neófito? É um novo na fé. Por que não se consagra um neófito? Para ele não se desviar, só por isso. Olha aí, tu viu? 15 dias que eu aceitei Jesus, já sou diácono. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Tinha um camarada no interior que ele era uma bênção como auxiliar da casa do Senhor, uma benção. Para dirigir campanha, era o primeiro a chegar, botava a caixa nas costas, saía, ligava o som, limpava a igreja, ajudava os irmãos, fazia de tudo um pouco na casa do Senhor, enquanto era auxiliar. E os diáconos na igreja ficavam tudo sentados na tribuna e não fazia nada. Os consagrados, os diáconos, faziam nada, né? E o auxiliar lá, trabalhando, e o diácono fazia nada. Chegou um tempo que o dirigente da igreja consagrou ele a diácono, né?
Aí, o primeiro culto que ele estava como diácono, ele sentou na tribuna e não fez mais nada também. Acabou-se o homem. Já pegou aqui, ó. Aí as irmãs vieram, irmão fulano, cadê aquela tua animação, aquele fogo todo, rapaz? Cadê que tu tinha, que tu ia pra gente com a oração, ia dirigir campanha e diz, não, eu não sou mais crente não, eu sou diácono, ó. Eu não sou mais crente não, agora eu sou diácono, ó. O cabo deixou de ser crente, rapaz, porque foi consagrado. Oh, meu Jesus. Meu Jesus. O cabo deixou até de ser crente, agora é diácono, ó. Oh, meu Jesus do céu, né? Então, por isso que a gente não entrega, eu digo a gente assim, o ministério, a igreja do Senhor, né? Os pastores, né, da igreja não entregam cargo, função, não consagra neófitos na fé. Mas fulano é tão dedicado, é novo na fé, mas dá tão certo fazendo isso. Ah, o pastor que tem visão disse, mas não é o tempo, calma. Ele vai ter que passar ainda por umas experiências. Vai ter que passar pela casca do alho, né? Morenar um pouquinho no sol, né? O irmão Antão aí que trabalha ali na churrascaria sabe, né? Se tirar o frango antes dele morenar, né? Dele ficar no ponto, né? Assim, o negócio não fica ruim, né? Tem que deixar bem assadinho, né? Não é melhor? E é bom. Vamos lá. A semente caiu entre espinhos. Mateus 13, 22. Isso fala daquele que deseja mais as riquezas e a glória deste mundo do que a glória de Deus. Irmãos, quem na Bíblia nós vamos entender aqui, recebeu uma palavra vinda do próprio Senhor Jesus, um convite do próprio Senhor Jesus, um ensinamento do Senhor Jesus, e rejeitou seguir a Jesus por causa das riquezas? Quem foi? O jovem rico, né? Onde é que está essa passagem? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21 ao 23, né? Vai dizer o quê? Que ele chega para Jesus e ele pergunta, né, o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Tu sabes os mandamentos e tal. Não faça isso, não faça aquilo outro. E tal. Ele disse, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí a Bíblia diz, e Jesus o amou e disse, viu como a mensagem de Jesus era transmitida com amor? Transmita o amor de Deus na sua mensagem, no seu ensino. Jesus pregava com amor. Tem gente que com raiva, condenando, maltratando, massacrando. E ainda diz assim, se quiser ser crente é assim e acabou-se. Calma, irmão, não é assim, meu irmão. Né? Sim, justo, né? Tem camarada que não sabe não apacentar não. O negócio dele é apaucentar mesmo. Não é apacentar, é apaucentar. Apaucentar. Então a semente aqui caiu entre espinhos. Né? Ou seja, ele amou mais as riquezas e as coisas desta vida, as coisas deste mundo, do que o reino de Deus. Né? E haverá pessoas que vão reagir dessa natureza, dessa mesma forma. E a gente tem que estar preparado para isso. Nem todo mundo vai responder de maneira positiva ao convite do Evangelho. Se esse camarada não ouviu nem a Jesus, irmão, que dirá nós? Então, não se culpe, não se condene. Não se culpe, não se condene. Você pode pregar, insistir, orar, faça a sua parte. Apresente aquela vida diante de Deus, pregue, insiste. E quando você tiver a oportunidade de pregar para essa pessoa, de ensinar a palavra de Deus a essa pessoa, ensine, faça. Não faz mal, não.
Mas se aquela pessoa voltar o coração dela para as coisas deste mundo, para as riquezas deste mundo, infelizmente ela não vai se voltar para Deus. Mas não fique frustrado por isso. É porque a semente caiu entre os espinhos. E aqueles espinhos sufocaram a palavra de Deus, né? Tem outra parte aqui, vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem pode ler aí, por gentileza? Depois Apocalipse 3 e 17. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Quem abriu? Amém? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Forte, né, irmão? Então vamos lá. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, eles passaram a amar o dinheiro. Mas a Bíblia diz que eles se desviaram da fé. Então, um dia eles seguiram a fé. Sim ou não? Eles seguiam a fé, sim ou não? Mas depois eles se desviaram por causa de quê? Irmãos, cá para nós. Quantos aí não têm se desviado por causa do velho dinheiro? Não é verdade? Começaram até bem. Tornaram-se ministros, né, do Evangelho. Músicos, cantores e tal. Mas depois que, como fala o nosso pastor, o real começou a entrar, né? Aí eles começaram a desviar o seu propósito, desviar-se da fé. Então é muito importante, no período do discipulado, né, aquela pessoa receber a instrução de que ela precisa amar a Deus acima de todas as coisas e não amar ao dinheiro. É por isso que, graças a Deus, aqui não tem campanha para a gente arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro, sorteio para ganhar dinheiro, aquilo. Não é isso, pastor? Graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus, né? Glória a Jesus por isso. Para que aquela pessoa não apoie a sua fé no dinheiro. Rapaz, eu sou crente porque depois que eu aceitei Jesus, eu participei de um sorteio lá na igreja tal, ou eu participei da campanha tal, e não é que o negócio multiplicou, e não é que eu ganhei aquilo. Aí aquela pessoa vai para a igreja visando prosperar financeiramente, atrás do dinheiro. Aí a semente ela não está caindo, ela não está descendo no coração. Onde é que a semente está indo? Ela está caindo entre os espinhos, e os espinhos vão sufocando, né? Apocalipse 3,17 vai falar de uma igreja praticamente inteira, né? Uma igreja inteira, a igreja de Laodiceia, que se desviou por causa das riquezas e do dinheiro, né? Lá vai dizer, porque dizes, rico sou e de nada tenho falta. Nem de Jesus eles tinham falta, olha só. Ele não sentia falta nem de Jesus, irmão. Não sentia falta de Jesus. Por causa do amor ao dinheiro e às riquezas. Olha a importância do discipulado, né? Já no alicerce, já na base, a gente ensinar essas coisas. Falar do amor de Deus, do reino de Deus, que é superior às coisas deste mundo, para que a pessoa não venha apoiar a sua fé no dinheiro. E por último, a semente caiu em boa terra, Mateus 13, 23, é aquele que compreende e recebe com alegria, perseverando em obediência e gerando muitos frutos para Deus, né? Nós vamos ver, irmãos, vamos lá. Qual foi o personagem na Bíblia? Agora é a situação inversa. Jesus pregou para ele até tinha dinheiro, mas ele deixou tudo pelo reino de Deus para seguir a Jesus. Quem foi? Zaqueu.
Aí a semente caiu em boa terra. Aí a semente frutificou. A semente frutificou tanto que ele disse, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Aí a gente viu que deu fruto. Aí a gente viu que a pregação causou efeito, porque o homem ficou disposto a renunciar naquele momento, naquele instante. Né? Não valia mais coisa nenhuma. Em Atos dos Apóstolos, Paulo também, quando estava pregando a palavra, teve uns feiticeiros, irmãos, que pegaram os livros e queimavam em praça pública, os livros de feitiçaria. Ali a semente caiu em boa terra. O camarada se arrependeu na hora. Jogaram tudo lá, ó. Queimaram tudo em praça pública, mostrando o quê? Que verdadeiramente houve arrependimento, conversão. A semente caiu em boa terra e eles geraram frutos para a glória de Deus. Coisa boa, irmãos, coisa maravilhosa é nós evangelizarmos, discipularmos e nós vemos Jesus operando transformação. Não podemos esquecer que é Jesus que transforma. Pelo amor de Deus, se a gente pelo menos gravar isso aqui, né? É Jesus quem faz crescer, é Jesus quem transforma, é Jesus quem faz desenvolver. Nós somos apenas os seus discípulos, os seus instrumentos, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós fazemos discípulo para quem, irmãos? É para nós ou é para Jesus? Para Jesus. Para Jesus. Né? Porque depois que a gente mais na frente tiver numa determinada posição, aí aquelas pessoas que você, ao invés de fazer para Jesus, fez para você, vai crescer para causar divisão na igreja. Por isso que é importante a gente apontar para Jesus. Quando você vê alguém se apegando demais a você, mande ela ir para Jesus. Ela pode lhe respeitar, lhe admirar, lhe honrar, lhe amar. Menos adorar, idolatrar. Só vou para o culto se tu for, só vou não sei o que se tu for, só faço se você fizer, só antes... Não é assim não. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Olheis para Jesus e sereis salvos. Olheis para mim e sereis salvos. Diz a palavra do Senhor. Temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Outra situação também, irmãos, muito importante falar aqui, muito importante falar. Pode haver um momento que você não está tão bem na fé, tão bem espiritualmente. E aquela pessoa que está olhando para você vai acabar o quê? Naufragando. Eu já vi isso acontecer por aí. Aí viu acontecer, o camarada que fez um bocado de discípulo para ele, quando ele se desviou, arrastou tudinho para o mundo. Feito uma rede de pescar. A gente já viu acontecer. Então, façamos discípulos de Jesus. Apontemos para Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia é a palavra de Deus. Qual é o instrumento que nós utilizamos para o discipulado? A Bíblia, a palavra de Deus. Podem criar todo tipo de instrumento aí. Podem criar todo tipo de coisa para atrair as pessoas para a igreja, para tentar consolidar as pessoas na igreja, para tentar firmar as pessoas. Vão criar festa. Com João sem Jesus, ou sei lá como é que é o negócio, né? Não sei como é. Vocês conhecem aí, né? Com João sem Jesus, né? Porque foi João, não foi Jesus, tá vendo? Não tem umas igrejas que fazem umas festas assim, né? Carnaval, escola de samba, dentro da igreja, não sei o quê. Estão fazendo até Natal, festa do pijama, meu Jesus.
É. Ou seja, esse tipo de coisa parece ser fofinho, né? Não é fofinho, né? Não é legalzinho, né? Não é atrativo. Parece ser fofinho, né? Oh, o que é que tem? Chamar as pessoas para a festa do pijama na igreja. O que é que tem? As novas na fé. Aí lá a gente conta nossas histórias e tal. Irmãos, o que vai firmar a pessoa no caminho da salvação é e sempre será a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Mas estão criando um bocado de corra por aí. Graças a Deus que a gente não está, né, enganado nesse tipo de coisa. Olha só, a palavra de Deus é divinamente inspirada, proveitosa. Olha para que a palavra de Deus é proveitosa. Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito. A palavra tem tanta instrumentalidade, tem tanta função, e as pessoas não se aproveitam da palavra e ainda precisa de outro artifício para poder atrair as outras. Será que a palavra de Deus, com esse tanto de funcionalidade, não é suficiente para atrair o pecador? Para instruir o homem, para afirmar o caminho do homem no caminho de Deus? Né? Então a palavra de Deus, ela é e sempre será. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos utilizar bem a palavra de Deus. Irmãos, e falando da palavra de Deus, né, uma coisa que nós começamos falando aqui de amor, mas só para a gente fechar, concluir aqui, nós vamos ver que Jesus, em Mateus capítulo 9, lá para o finalzinho, versículo 36, finalzinho do capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades da Judéia e circunvizinhas, aldeias, pregando o reino de Deus, curando os enfermos e todas as moléstias entre o povo. E a Bíblia diz que ele, vendo a multidão, ele se moveu-se de íntima compaixão, porque eles andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então não é só andar com a Bíblia debaixo do braço. Tem que manifestar o amor de Deus. Tem que sentir a misericórdia. Tem que sentir compaixão pelo perdido. Se aquela vida não sentir, não perceber que você não tem um pingo de misericórdia e compaixão, ela não vai ser atraído, ainda que você pregue bonito. Ainda que eu e você preguemos bonito, façamos aquele enfeite, aquela coisa, mas se ele não ver, não sentir o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus, ele não vai ser tocado. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é que nem a palavra do homem, que são palavras persuasivas de convencimento humano. A palavra de Deus, ela é viva e ela manifesta a verdade e o amor de Deus. Qual é o maior versículo, digamos assim, o maior versículo da Bíblia, o versículo tema de toda a Bíblia Sagrada, digamos assim? Toda a Bíblia Sagrada é inspirada. Mas qual é o versículo tema de se pregar o Evangelho? João 3,16. E o que é que esse versículo fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos falar desse amor. Vamos manifestar esse amor. Vamos sentir este amor. Vamos entender que estas pessoas precisam sentir compaixão. O que é que a gente sente quando a gente vê um perdido lá fora? É importante isso aqui porque a gente está prestes a fazer um trabalho muito abençoado para a glória de Deus e até para a gente não ir, né, desaconselhar, digamos assim. Quando você vê um bebinho lá fora, uma mulher que está lá na esquina com a bolsinha na mão, você vai achar graça, vai zombar, vai rir, ou você vai sentir compaixão? Porque se for para mangar, irmão, já tem um bocado lá fora que manga.
Mas se for para sentir compaixão, aí você está no exército de Cristo. Aí você está convocado, está comissionado. Mas se for para fazer muganga, né, é melhor não ir. Então, precisamos sentir compaixão, porque é o que Jesus sentiu. Eu não vi Jesus antes de pregar zombar de ninguém. Agora eu vi antes de pregar, o amou e disse. Está aqui na Bíblia. Sentiu compaixão. Está na Bíblia. É isso que está na Bíblia. Trabalho, irmãos, de evangelização é espinhoso, é estreito. E tem uma coisa. Se for comungando com brincadeira, com chocarris, se o bicho se manifestar, acusa na hora. Camarada passa vergonha. Passa ou não passa? Coisa séria. Trabalho sensível. Evangelismo é trabalho sensível. Nós precisamos manifestar a misericórdia, o amor de Deus que já está no nosso coração. Ah, irmão, mas eu não sinto esse amor. Então, cuidado quando for. Porque o amor de Deus já tem que estar derramado no nosso coração. Vamos ver outro exemplo na Bíblia? A Bíblia diz que Paulo, quando ele saiu para evangelizar, ele chegou lá em Atenas, a Bíblia diz que o espírito dele se comovia. Ele se comovia em espírito, em ver a cidade tão entregue à idolatria. Atos 19, está lá. Em ver a cidade tão entregue à idolatria. O povo adorando todo tipo de Deus lá. E ele se comovia em espírito. Em ver aquela situação desastrosa. Aí tem crente que vai, aí começa a mangar. Aí tem crente que começa a fazer, a amaldiçoar. Como é que você vai ganhar uma vida para Jesus desse jeito, meu? Zombando, mangando, condenando. Como é que a gente ganha desse jeito? Não dá, né? A gente tem que manifestar o quê? O amor e a misericórdia de Deus. Aí sim, aí com o coração contrito, com o coração quebrantado, sentindo compaixão e misericórdia, aí Deus diz, agora o meu filho está aparecendo comigo. Espera aí que eu vou usar ele aqui, já. Foi o que Deus pediu para Jonas, irmão. A confusão todinha com Jonas foi só porque ele não quis saber, não quis ter misericórdia daquele povo. Aí Deus diz, eu só vou mandar camarada pregar, ele vai pregar, eu vou manifestar minha misericórdia, vou salvar o Senhor, né? E eu vou mostrar para ele, eu vou dar uma lição a ele de misericórdia. Aí fez o sol cair lá na careca dele, posso nem falar de careca. Queimou, o cabo caiu desnorteadozinho no chão. Aí diz, olha, tu teve misericórdia desse pé de planta aí, né? Tu teve misericórdia desse pé de planta. E não teve misericórdia de tantas almas lá de Nínive, fora os animais, né? Então, irmãos, o pregador do Evangelho precisa manifestar a misericórdia de Deus. Pois não, meu irmão? Pode falar. Sim. Temos que pregar. Nunca desistir. Porque a mim me foi imposta essa pregação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo falou, né? Pois não. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. A Bíblia, né? Como é que os crentes é conhecido em certos territórios aqui da cidade? Lá vem os Bíblia. É ou não? Lá vem os Bíblia. Se a gente não tiver com a Bíblia, como é que eles vão identificar a gente como os Bíblia? Se a gente não estiver com a Bíblia, com a palavra de Deus.
se a gente não viver a palavra de Deus, se a gente não andar de acordo com a palavra de Deus, a gente nunca vai ser reconhecido como os Bíblia. Como é que ocorre o processo, né? Vamos lá. A palavra de Deus produz a fé, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Uma vez a fé produzida pela palavra de Deus, nós somos justificados por essa fé. Veja o processo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o Espírito Santo, através da palavra, ele regenera. Está lá em João 3, do 5 ao 8, quando ele vai falar o quê? Para Nicodemos, né? Porque nascido da carne é carne, porque nascido do Espírito é Espírito e tal. Então ele vai falar do novo nascimento. Depois de justificado, vem a regeneração. A palavra de Deus, ela passa a atuar na libertação. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez libertos do pecado, agora a palavra vai operar em nós a santificar. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Qual é o processo de Deus em nós neste exato momento? A santificação. Nós somos santificados aonde? Na verdade. Na palavra de Deus. Pela fé, né? Pela fé. Progressiva, a santificação é progressiva, né? Santificação. Até alcançarmos a glorificação. Hoje nós vivemos e andamos em santificação e é a palavra de Deus que nos santifica. Então, não substitua a palavra de Deus por outro material, porque não vai trazer firmeza. Ah, irmão, mas se eu usar um tablet e no tablet tiver a palavra de Deus, aí tudo bem, aí você acompanha, lê o versículo da Bíblia ali e tal. Ah, irmão, e se eu usar, porque assim, eu estou discipulando criança, adolescente, aí a gente precisa de um materialzinho assim, mas esse materialzinho te leva para a palavra de Deus? Aponta para a palavra de Deus? Aponta, então dá certo. Dá certo usar, né, o material. Como as irmãs fazem aqui. Não é assim, irmã Vaninha? Né? Sempre mostrando à criança o caminho, ou no caminho em que se deve andar, ensinando e apontando para a palavra de Deus. Mas ensinar outra coisa por outro instrumento que não é a palavra, não vai trazer rendimento, não vai trazer resultado, né? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E eu aqui quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Passo o tempo de trabalho para os pastores.